Sem mais, Isaías 55. Né? Isaías, capítulo 55. Quero orar mais uma vez com vocês, antes de nós irmos para a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te louvar mais uma vez e exaltar o teu nome. Obrigado pela sua presença. Agora, Senhor, nós vamos desfrutar da sua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que o teu Espírito nos guie, nos condicione a fazer, Senhor, a sua vontade aqui. Nós estamos submissos ao teu querer. Então, ajuda-nos, Pai amado, dai-nos um coração quebrantado para receber a tua palavra, dai-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração disposto a te obedecer. É o que eu te peço, guia-nos por meio da tua palavra e venha de encontro ao nosso coração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías 55, versículo 8. Nós falamos há um tempo atrás, é uma sequência, os irmãos que estão aqui já vão identificar. Nós falamos primeiramente, Deus colocou no meu coração Isaías 53, falar sobre a via dolorosa, o que o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus, quanto ele ia aparecer na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer cura, para trazer paz e ele levar o castigo de nós sobre ele. Falamos também desse começo do capítulo do 1 ao 7, falando desse convite aos sedentos. Um convite a quem tem sede para experimentar dessa obra salvadora gratuita, que não tem custo nenhum, que o preço foi pago na cruz, mas você não precisa pagar absolutamente nada para obter a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E esse texto agora vai dar uma sequência, Nós recebemos esse convite mediante aquilo que nós cremos que Jesus é, e agora nós vamos ver a transformação dos sedentos, que é o tema para essa manhã. A transformação dos sedentos. Tema para a sua célula na quinta-feira. Então anote aí aquilo que falar ao seu coração. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para nós nessa manhã. A transformação dos sedentos, a transformação de todo aquele que o conhece, de todo aquele que ele acrescenta fé ao seu coração. A transformação da natureza humana é a tarefa de Deus, baseada no seu plano perfeito divino, em crucificar o seu Filho amado para nos redimir, para nos salvar, para nos curar. Mas a obra maravilhosa é a transformação que ele faz em nós. É algo surpreendente, Eu sei que cada um aqui teria uma história para contar da sua transformação. Aquilo que você era antes de Jesus e depois de conhecê-lo. A nossa natureza, o nosso caráter, tudo ele vai moldando segundo a sua vontade, a sua palavra. Então nós vamos olhar para os planos do Senhor, a superioridade dos planos do Senhor sobre a nossa vida. E é uma necessidade que todo homem, quando falo todo homem, é toda a humanidade tem, de ser transformada por esse Deus tão poderoso. Amém? Então nós vamos ler esses versículos do 8 em diante. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro, crescerá um pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta,
Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Texto maravilhoso que completa esse capítulo tão lindo da palavra de Deus. Primeiro ponto que nós vamos falar, versículo 8, a superioridade de Deus sobre os homens. É algo que vai ficar evidente aí, e eu quero que você preste atenção e não perca o raciocínio, né? O texto diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos, não são os de vocês, não os nossos. Nem os nossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Definitivamente, irmão, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, analisa aí você, faz essa autoanálise da sua vida. Os nossos pensamentos, sem a presença de Deus em nossas vidas, como eram, como são, né? Aqueles momentos que parece que nós estamos desligados, desconectados do Senhor, podem ser terríveis, perversos, né? Promíscuos, fúteis, né? Inúteis, inconvenientes. Poderíamos fazer aí uma série de características não boas, né? Que seriam os nossos pensamentos. Às vezes planos até nada, vamos falar assim, inadequado ou que não seja lícito, mas que talvez não traga proveito nenhum, benefício nenhum, né? Ou talvez traga, mas somente para nós. Quais são os nossos pensamentos sem a presença de Deus? Os pensamentos deles, será que você acha que são mais altos que os seus? Até hoje, dentro da sua experiência de vida, como você acha isso? Né? O texto fala, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Dá para dimensionar o tamanho dos pensamentos de Deus ao nosso respeito? O salmista fala no Salmo 94, versículo 11, e o Senhor, ele conhece os pensamentos do homem. Olha lá, o Senhor conhece os pensamentos humanos e sabe que eles são ótimos. Sabe que eles são fúteis, né? O Senhor sabe disso. Quem lembra lá de Gênesis 6 também, quando vai falar da condição que a humanidade estava antes de Deus trazer o dilúvio? Gênesis 6, 5. Pode colocar para mim ali, Álvaro. Olha lá. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era para o mal de vez em quando, todo o tempo. O coração do homem, os pensamentos do homem estavam tão corrompidos, tão voltados para o mal, né, que o Senhor faz o quê? A maldade era tão grande sobre a terra que o Senhor traz o quê? A sua ira sobre a terra. E ele traz o dilúvio e só separa, né, Noé e a sua família. Diante de tanta maldade dos pensamentos e do coração do homem, né? Será que os pensamentos do homem, de Deus, são mais altos do que o nosso? O povo, né, de Deus, ele deve ser habitado pelo seu Espírito. Tendo assim, então, a mente dele em toda a sua santidade, em toda a sua plenitude, pois os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. O que transforma o nosso pensamento, os nossos planos futuros, é a presença dele em nossas vidas. É esse Espírito habitando em nós e renovando a nossa mente dia a dia. Dia a dia vai sendo renovado por ele e pela sua palavra. Ele vai renovando, e vai moldando, e vai trabalhando no nosso coração. É o que a palavra de Deus diz em Tito 2,14. Você acha que a obra da cruz, isso que está representado aqui na mesa, às vezes é só para salvar você, mas tem muito mais benefício na obra da cruz. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade, né? E purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Ele nos redimiu para
ele se entregou para nos remir de toda maldade. Maldade essa do nosso coração e nos purificar para si. Um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. A sua presença em nós, fazendo aquilo que ele projetou para nós fazermos. As boas obras mostram que nós temos um encontro genuíno diante de um Deus perfeito, que é santo, e a sua presença santa habitando em nós por meio do seu Espírito, tem poder para mudar os nossos pensamentos, para adequar, né, ao céu, para que seja aqui na terra como também é no céu. Pensamentos de paz, pensamento em coisas do alto, e não só pensamentos terrenos, medíocres, que só nos levam a lugar nenhum. Ou pelo contrário, nos levam ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Agora, Deus nos quer levar para pensamentos que envolvam a sua vontade, a sua santidade e o seu reino. E fala também que os seus caminhos não são os meus caminhos. Aí nós olhamos para a nossa vida, sempre fique focado em olhar para a sua vida e o convite que é o capítulo. Você tem que lembrar, por isso que é bom você anotar e lembrar da mensagem passada e o contexto da palavra. É um convite ao sedento, né? Para aquele que não tem dinheiro vir participar de graça dessa salvação. Ele nos convida a isso, essa obra de salvação na nossa vida. Então aqui é um caminho, agora fala que o caminho do Senhor é maior que os nossos, não são os nossos caminhos, né? São caminhos diferentes. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Caminhos celestiais versus caminhos terrenos, né? O caminho humano, ele é o quê? Limitado. O caminho humano, ele é tortuoso. O caminho humano é incerto. O caminho humano é inconstante. Ou será que os cristãos não são inconstantes? A sua fé, ela é sempre constante? Ou é aquela, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, no outro dia eu estou péssimo, e vai naquilo, será que eu tenho fé? Hoje eu não tenho, amanhã eu tenho. E aquela inconstância, aquela incerteza, aquela dúvida, às vezes até sobre a obra da cruz. Aquela dúvida até que eu já ouvi muito cristão falar, será que Deus existe? Poxa, mas se a sua fé não está na existência de Deus, então você não é salvo, querido. Porque você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que Ele morreu. Você precisa crer que Ele ressuscitou. E se você não crê, tem dúvida até se Ele existe, né? Complica toda a situação. Então nós olhamos para isso e vemos que o caminho dos homens, eles são incertos, são inconstantes. Às vezes a gente traça um plano agora, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, outro. A primeira coisa que dá errado, nós já mudamos o plano. Isso não era a vontade de Deus, agora eu vou fazer isso. E vai para o outro lado, já mudou. Parece que Deus muda de opinião assim toda hora. Então, por quê? Porque é do nosso coração, porque é incerto, porque é inconstante. Às vezes é obscuro e muito duvidoso. É a forma com qual o homem caminha, se você for trilhar o seu caminho. Agora, o caminho de Deus, ele é ilimitado. Tem limites para Deus agir, não tem limites para Deus colocar. Ele põe a mão onde tiver, tira de onde estiver, né? O caminho do Senhor, ele é tão ilimitado que alguém aqui tem a capacidade de atravessar sobre as águas por conta própria, mas ele, se ele quiser, ele sustenta os seus pés sobre as águas e faz você andar por esse caminho, né? Aonde às vezes chega o povo e se depara com o mar e o exército atrás. Não tem caminho, porque o caminho do homem é ilimitado. Mas Deus falei, as águas vão se abrir. Toca aí o cajado e vai abrir, vocês vão passar. Eu tenho o caminho para vocês passarem, né? A palavra fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tem elevador para o céu? Não. Tem escada para o céu? Não. O homem tem um caminho que ele consegue fazer? O máximo que ele consegue é a Torre de Babel. Mas Jesus é o caminho que Deus preparou para nós irmos até o céu. Jesus, ele é o caminho. O caminho de Deus é muito mais alto que os nossos. Ele é ilimitado. Ele é claro. Ele é reto. Caminho nosso, todo torto.
cheio de pecado, de imundícia, né? Dentre outras coisas. O caminho do Senhor, olha a vida de Cristo, reta, não pecou, mentira alguma houve em sua boca, né? Cheio do Espírito, reto, reto, reto. O caminho é tão reto que João Batista vem para anunciar a ele e endireitar as veredas, endireitar o caminho do povo. Isso é tão maravilhoso, a gente olhar o contexto da palavra e começar a pensar na nossa vida, como que era o nosso caminho e como é o caminho de Deus. O caminho que nós determinamos para a nossa vida anteriormente e aonde esses caminhos deram até encontrar com aquele que tem o caminho. E como isso mudou na nossa vida. O caminho do Senhor, ele é seguro. Você vai ter luta, mas ele está presente em todo momento. O caminho dessa família aqui essa semana, né? Teve um obstáculo, só que eles estavam seguros. Quem viu o carro, viu a pancada, sabe do que eu estou falando. O motor saiu fora do carro. E só quebrou a canela do menino, porque a canela dele é desse tamanho. Né? Mas Deus, ele cuidou, né? Protegeu, porque eles estão seguros. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Você tem que morar no esconderijo do Altíssimo, né? Aí você está protegido, seguro. O caminho do Senhor, Albert, ele é cheio de piedade e graça, misericórdia, totalmente diferente do nosso, do que o mundo tenta oferecer. Lá fora tem piedade e graça para você, quando você erra, quando você falha, quando você cai. Agora esse Deus misericordioso, ele pega você na sua condição pior que existe e mostra um novo e vivo caminho, aonde você encontra graça, piedade abundante, perdão de cada um dos seus erros, das suas falhas, misericórdia, os braços do Pai abertos como filho pródigo que volta para a casa do Pai. Esse é o caminho mais alto do que os nossos, o caminho que não são os nossos caminhos. Né? E nós temos que olhar dentro desse texto aqui, olharmos para as nossas vidas antes de Jesus e ver que os caminhos que nós percorríamos geralmente não nos levava a lugar nenhum. Isso é 99% dos casos deu errado. Eu não imaginava estar aqui, ser pastor, pregar a palavra de Deus. Eu não apresentava nem trabalho de escola. Eu preferia fazer para alguém apresentar no meu lugar, de vergonha. Né? Quem me conhecia antes do tempo e dos caminhos que eu tentei, não deram certo. Empresas que foram abertas, negócios que foram feitos. Ele falou, não é isso que eu tenho para você. É caminho seu, caminho certo. Eu tenho outra coisa. Quando entrar no caminho do Senhor, aí prospera. Aí as coisas vão fluindo. Né? Então, eu sei que cada um de vocês vai ter olhar para a sua vida assim, pensar hoje aqui. Onde eu caminhei? Será que os meus caminhos realmente, né, são muito inferiores aos do Senhor? Os meus pensamentos antes de Jesus são muito inferiores que o Senhor? Analisa toda a sua vida, antes e depois de Jesus, e você vai ver qual a superioridade dos pensamentos e dos caminhos do Senhor. Pastor, o que eu devo fazer então diante disso? De saber, é um convite. O texto é um convite, continua sendo, ele está só acrescentando aqui o convite aos sedentos, aquilo que é de graça, que não precisa pagar nada. Agora ele está trazendo a referência para nós de uma transformação, que o plano dele é muito maior que o nosso. Né? Então, o que fazer? O salmista fala no Salmo 25, versículo 4 e 5. Por favor, Albert. O salmista sabe o que fazer. Olha lá. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. E ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade. E ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, a minha esperança, e em ti
a minha esperança está em ti o tempo todo. O salmista entende. Falei, Senhor, ensina-me os teus caminhos. É o que nós devemos fazer. Pedir ao Senhor para nos ensinar os seus caminhos. E nós vamos andar segundo os seus caminhos, segundo a sua verdade, segundo a sua palavra. A palavra de Deus não fala para nós? Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. E nós temos que fazer isso com os nossos filhos, ensinar o caminho que ele deve andar. E Deus, ele vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar, que é o seu caminho. E o caminho é Jesus, o único nome pelo qual nós vamos ser salvos. Então, se nós ouvimos esse convite aos sedentos do capítulo 55, deixar o Senhor dirigir os nossos pensamentos e nos guiar por esse caminho do bem, tudo vai dar certo. Jeremias 29, 11. Nós vamos ler, vai anotando aí, querido. Aquilo que falar mais do seu coração. Os caminhos do Senhor são mais altos. Aí, 29, 11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Mas ele está mandando essa carta aqui de Jeremias aos exilados da Babilônia. Fala, mas como somos exilados, né, nessa condição? Como que eu vou entender que esse caminho, né, ser um caminho de um plano de paz, de prosperar, de não causar dano? Mas o Senhor, ele sabe, né, os planos que ele tem para nós. E são planos de paz, de nos fazer prosperar, não de causar dano, de dar um futuro e esperança para nós. Porque antes não tem esperança nenhuma sem Cristo. A Bíblia diz que para aqueles que não conhecerem a Cristo e não crerem em Cristo, estão condenados. Então não havia esperança até nós encontrarmos os caminhos que não são os nossos. Porque quando andamos naquilo que nós determinávamos como caminho, eu me deparei com mentiras, me deparei com falsas amizades, com prejuízos enormes, com vícios, com coisas que só iam degradar cada vez mais a minha vida e a família. Mas, quando você encontra Jesus e os caminhos do Senhor, a coisa muda. E aí vem o 9, né? Completando ainda essa questão de caminhos mais altos, pensamentos mais altos. O 9, ele fala assim: como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Devemos sempre olhar para isso aqui no contexto do plano de salvação que Deus estabeleceu para nós em Cristo Jesus. Caminho mais altos que os nossos. Vamos olhar, entrar num quadro simples, talvez, de nós desenharmos aqui. Os homens são inteligentes? Sim ou não? Construíram coisas extraordinárias, né? Se nós formos olhar. Mas tudo que o homem cria e constrói, né, até na Lua pisou, ele constrói a partir de alguma coisa que já existe. Né? O homem né, na tecnologia, e cada vez mais é a coisa absurda que nós vemos o que o homem cria. Mas nenhum homem tem a capacidade de criar alguma coisa através da palavra. Né? E haja o foguete, né? É foguete a nave, né? Foguete é quando a gente é criança, foguete. Né? A nave vai ir para a Lua, haja, né, luz, e houve luz. Né? Deus faz pela sua palavra. Né? O homem é inteligente o suficiente para fazer algo tão grande. E nem falar de coisas existentes que ajudam no nosso dia a dia, como o ar-condicionado, é coisa de Deus. Acho que foi Deus que criou esse negócio. Né? Mas, plano, por mais que o homem é inteligente, e olhar para a questão e o contexto de salvação, né? Qual homem seria capaz, da sua condição limitada, de planejar algo para salvar todos nós?
dessa maneira da obra que Deus preparou na vida do seu Filho amado, Jesus. De entregar, né, o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e salvar todos nós. O pensamento é mais alto que os nossos? Você pensaria aí, quem é pai? Sacrificar aí, já que a Ana, por causa de cada pecador que está nesse Maringá, para pagar pelos pecados de todos? Já parou para analisar esse plano? Que plano? Isso ia passar na nossa mente? Pegar, né, aquilo que nós mais amamos, que deveria primeiro amar o marido, né, e a esposa amar, né, mais do que até os filhos, porque nós vamos permanecer, eles vão criar asa e daqui a um tempo vão construir a família deles. Mas nós amamos com todo o nosso coração. A gente sempre fala que aprendemos o que é o amor mesmo quando temos filhos, porque nós sabemos o quanto eles são importantes para nós e o quanto nós fazemos tudo por causa deles. Será que nós teríamos dentro do nosso plano, dos nossos pensamentos tão altos assim, dos nossos caminhos tão altos assim, e eu oferecer a minha filha por causa de pessoas que eu nunca nem vi? Não teria essa capacidade. Eu não faria isso. Eu não teria isso. Eu não seria capaz de pensar em um plano assim. Mas esse Deus maravilhoso, com os seus caminhos e o céu mais elevado do que a terra, os caminhos mais altos que os nossos caminhos e o pensamento mais alto que os nossos, ele pensou em cada perdido que estava por essa terra, inclusive eu e você que está aqui ocupando esse lugar, cuidado, com ar-condicionado nessa manhã. Ele já tinha pensado nisso antes de qualquer um dos nossos dias existir. Eles já estavam todos escritos no seu livro. Será que os pensamentos são mais altos? Será que o céu é mais alto que a terra? O cordeiro já tinha sido, né, imolado antes da criação do mundo. E já era plano de Deus fazer isso para salvar todos nós. O homem é incapaz de se salvar. O homem incapaz de se inclinar para ele se ele não agir e o espírito dele não convencer você e eu do pecado, da justiça e do juízo. Nós ficamos aí envolvidos com um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas é Ele quem toca no coração de cada um de nós e traz a fé para crer. Né? Os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos. Escolher pecadores para ser seus discípulos, você vai gerenciar o maior plano da terra, Albert. Você é um empresário que Deus te deu a sabedoria, um negócio de outro mundo. E você vai gerenciar um negócio que vai impactar a humanidade toda. Dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos terrenos. Não vamos fazer igual no nosso país, colocar, né, uma pessoa para cuidar do país todo, não tem nem estudo. Você vai fazer o quê? Você vai escolher uma pessoa formada em cada área para ajudar você a fazer um negócio. Deus, ele vai e escolhe os pescadores na beira do mar, os cobradores de imposto, os cabeça seca, igual eu, igual você que está aí. Vou fazer isso, não vou limitar você a mim, não, porque vocês são melhores. Amém? Mas dentro da nossa limitação, ele escolhe as pessoas simples desse mundo, né, para confundir as sábias, para confiar a mim e a você o plano da humanidade, o cargo mais importante e excelente que existe, apacentar o rebanho do Senhor, em alguém que outrora parecia o que eu ouvi esses dias, né? Os irmãos perdoem a brincadeira, mas peão é terrível. E eu vi um tirando sarro do outro, né? Peão gosta de dar apelido. E aí o cara fala assim, tem um cara que trabalha com nós, que o apelido dele é Real Madrid. Mas como assim Real Madrid? Porque todo o dinheiro que ele pega, ele compra crack. Meu Deus, que piada de humor negro, né? Porque confiar, vamos usar o termo, confiar isso, o rebanho de Deus, para um camarada que outrora gastava todo o recurso com álcool, com droga, com farra.
Onde que alguém ia confiar? Você ia confiar a sua empresa aí, quem tem? Né? O seu lar para alguém que vai lá trabalhar na sua casa, sabendo de uma condição dessa? Vou fazer uma obra na minha casa, eu sei que o Real Madrid vai lá em casa, a chave de casa, eu vou trabalhar, fica aí. Na hora que voltar, não acha nem a água da geladeira, né, para tomar. A gente trabalha com o pessoal, sabe, né? Trabalha na casa de recuperação. É um raciocínio para você, não é diminuir ninguém, mas é olhar para Deus e ver o quão perfeito é, que o céu é mais alto que a terra, que Ele planeja para você, que duvida às vezes da sua capacidade. Foi falado com os jovens, né? Duvida de tudo aquilo, porque ele tem uma nova identidade em Cristo como Filho de Deus. E o Filho de Deus, né, vai desfrutar daquilo que o Pai faz através das nossas vidas, e o plano que Ele tem para nós. E os planos são planos de paz, planos de nos fazer prosperar. Amém? Entende? Então, homens como nós tínhamos vários caminhos, mas não imaginávamos estar aqui onde estamos. Não imaginávamos ter talvez a esposa que nós temos, os filhos que nós temos, a esposa ter o marido que tem, um homem de Deus. Recebe, irmão, uma mulher de Deus para a tua vida. Mas Deus, ele já tinha preparado isso. Salmo 18:30 fala que Deus tem um caminho perfeito. Salmo 18:30, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é genuína, ela é escudo para o que todos os que nele se refugiam. Então o caminho de Deus é perfeito. Os céus são muito mais altos do que a terra. Por isso estamos aqui reunidos hoje, porque essa graça, né, do Senhor alcança a nossa vida. E vem o versículo 10, o segundo ponto, do poder e a eficiência da sua palavra. Dentro desse plano, né, dentro desse caminho perfeito, né, o Senhor, ele traz algo aqui e uma comparação maravilhosa para nós. O poder e a eficiência da sua palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente ao semeador e pão ao que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Que comparação aqui para nós, amados. Né? Que coisa maravilhosa isso. Acresce dentro da nossa consciência, a gente sabe que, né, a água, ela gera vida na plantação. Ele usa essa questão, usar o termo agrícola, né? Nada cresce e floresce sem chuva, sem a neve, ou na sua versão o orvalho, né? Ou chove, ou à noite vem aquele sereno, né? Pode estar calor, mas se você for pisar de manhã num gramado descalço ali, pode estar calor do jeito que for. Vai lá 6 horas da manhã no campo de futebol e pisa nele para você ver se não está molhado ali a grama, né? Assim como, olha o termo que ele usa, assim como a chuva, a neve ou o orvalho desce do céu e ela não volta sem molhar. Você já andou aí fora na chuva, sem guarda-chuva, sem se molhar, irmão? Ela, por acaso, chegou em você e não molhou você? Não molhou essa terra? Então, assim como isso acontece, ele usa. E desce do céu, molha e traz o quê? Vida. Floresce, germina, dá semente ao semeador. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, no texto, ele diz isso, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito que eu determinei. Ontem teve um encontro dos jovens. Você acha que Deus não determinou propósito ali para aquilo? É feito aleatório, nós não tem nada para fazer, vamos reunir esses jovens para, né, comer carne e pular na piscina. E aí, como não tem nada para fazer, vamos falar um pouco da Bíblia para eles. Não, tem propósito. Nós sabemos que cada palavra ela não vai voltar vazia. Né? A palavra de Deus diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo instrui, né? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo.
Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. É importante a pregação do Evangelho. E nós sabemos que Deus é fiel. E a eficácia da palavra, a condição aqui da explicação do texto, como a chuva, ela não volta sem molhar a terra. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é poderosa. É mais afiada que uma espada de dois gumes, né? Ao ponto de penetrar junta e medula, alma e espírito, porque ela discerne a intenção do nosso coração. Então ela vem para cortar, ela vem para corrigir, para salvar, para dar direção. Essa palavra de Deus não vai voltar vazia quando você semear na vida de alguém. Tenha plena convicção nisso, porque ela não voltou vazia na minha nem na sua. Você está aí sentado ouvindo. Está causando impacto em você ou não? Essa palavra mudou sua casa, mudou sua vida, mudou sua condição, sim ou não? É plano do Senhor para nós. Amém? Olha o que ela faz, exemplos para nós da palavra. Transforma e santifica. João 17, 17. Oração de Jesus no capítulo 17 de João. Né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a transformação dos sedentos. Né? O Espírito Santo também ele vai nos ensinar todas as coisas. Também está escrito em João. Instrução e correção. 2 Timóteo 3, 16. Aqui também esse texto é usado muito para defender, porque tem pessoas que falam que essa aqui que está na minha mão e na sua aí não é totalmente a palavra de Deus. Não, foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. Mas tem uns que têm dúvida disso e usam muito o texto de Timóteo para falar, porque aqui está escrito claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino. Então, essa palavra que não volta vazia, ela tem o poder e a eficácia de fazer o quê comigo, com você? Ensinar. Para repreender. Está errado. Né? Não é assim. O caminho seu é errado. O meu, o correto. Né? Então, ele vai repreender, vai corrigir para a correção, vai instruir a um estilo de vida justo, íntegro. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vem molhar a terra seca aqui, ó, e fazer ela ficar verdejante, e fazer ela dar fruto. Então ela vai transformar, ela vai santificar, ela vai corrigir, ela vai ensinar, ela vai repreender, ela vai instruir a andar na justiça. É maravilhoso isso. É alimento e vida para nós. Mateus 4:4, a tentação de Jesus, Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é alimento para a minha vida e para a sua. Não tem como você passar dias sem se alimentar dessa palavra, irmão, porque é ela que gera vida. Do mesmo jeito que você senta para tomar café da manhã, almoçar, jantar, você deveria se alimentar daquilo que gera vida também no seu espírito, te mantém de pé todos os dias. E sabe do mais? Te mantém no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Ela também dá direção, Salmo 119, 105. Texto que você conhece, a igreja fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Outrora, os nossos caminhos eram trevas. Nós andávamos em trevas. Agora tem uma palavra que ilumina o nosso caminho. Nós temos que andar nela. Essa palavra não vai voltar vazia nessa manhã, você crê? Eu creio e tomo posse na minha vida. E a sequência do texto vai trazer as consequências do convite aos sedentos, dos pensamentos do Senhor ser mais altos, dos caminhos do Senhor ser mais altos. Por isso ele planeja tudo isso na morte do seu filho naquela cruz. Versículo 12. As consequências do plano de salvação. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas. Vem uma expressão aqui para nós da alegria, né, do coração alegre, né?
do êxodo da escravidão do pecado. A alegria de quem consegue entrar nesse plano perfeito, escolhido por Deus, e ver Deus ele te trazendo de uma vida totalmente torta, errada, pecaminosa, escrava, para um caminho novo, um caminho de luz, um caminho de transformação, um caminho de mudança, de prosperidade, de bênção. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de dinheiro, não é o caso, né? Mas é um plano, fazer parte da família de Deus, poder ser chamado filho de Deus, ser selado com o Espírito Santo, que é o penhor da herança, é o selo de que você pertence a Ele. Tudo isso tem que trazer uma alegria no nosso coração. Foi vencido o pecado, foi vencido, a morte foi tragada, há uma eternidade, né? O pastor falou lá no encontro, acho que também, se nós pensarmos só no momentâneo aqui, como o apóstolo Paulo diz, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque não tem esperança alguma, é uma coisa pequena, passageira, que só é trabalho, enfado, canseira, né? Trabalhar para fazer um passeio de vez em quando, para pescar de vez em quando, quem gosta, para comer um lanche, uma pizza, mas só. Cadê a alegria da eternidade, a alegria da salvação? Vocês sairão com júbilo, cantos, serão conduzidos em paz. Isso aqui é maravilhoso. Ser conduzido em paz, né? Isaías 53 fala que o castigo que nos trouxe paz está sobre ele. Sabe o que isso traz para nós? Substituição da cruz. Quem era para sofrer aquilo lá, que merecia aquilo lá, né? Os pregos, as pancadas, a humilhação, quem que cometeu os erros? Que legal. Então, esse castigo era para quem? Para nós. Mas o castigo que nos traz paz está sobre ele. Aí você é justificado, você está em paz com Deus. Quem está em paz com Deus aqui, irmão? Você tem medo de chegar na presença de Deus? Você está devendo alguma coisa para Deus? Hã? Foi pago na cruz, está consumado. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu estou em paz com Deus. Maranata, Senhor, vem logo. Eu estou preocupado. Está devendo, irmão. Pecado encoberto aos olhos de Deus. Você acha que dá para empurrar debaixo do tapete? Agora, a alegria, a convicção. Ei, você é salvo? Sou! Por quê? Porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. O diabo pode falar o que quiser. Pessoas podem lançar a palavra o que quiser. Eu sei quem tenho crido, eu sei para onde vou. Eu sei quem é o caminho. E nós vamos para esse lugar. Então, é alegria de andar em paz. Meu coração está em paz. É júbilo, felicidade. O salmista fala, né? Como é feliz aquele que tem os seus pecados e as suas transgressões perdoadas, porque ele entende o que é ser perdoado, porque ele entende o que é a misericórdia de Deus triunfando sobre uma vida errada. E eu e você tem que ter isso, alegria de estar em paz, júbilo, porque esse plano salvífico alcançou a minha vida gratuitamente em Deus. Não precisa pagar nada. É pela fé. É que esse amor dele é tão grande, que transcende tudo aquilo que eu e você possa imaginar. O caminho é muito mais elevado, os pensamentos são muito mais elevados. Por isso estamos aqui diante de um Deus tão poderoso assim. Porque ele é maravilhoso, santo, perfeito, amoroso, misericordioso. E a misericórdia dele é a razão de nós não sermos consumidos. Como que eu não vou estar alegre diante de um benefício de um Deus tão amoroso e misericordioso como esse? Júbilos de alegria. Vamos bater palma. Até as árvores do campo têm que bater palma. Se prostrar diante de Deus, né? Até uma estátua lá de um Deus lá, postou 2 vezes, uma arrancou até a cabeça e caiu no chão. Nós temos que adorá-lo, todo o joelho há de se dobrar diante desse Jesus e desse Deus tão perfeito.
Esse sentimento inigualável tem que trazer na sua vida júbilo de alegria. A adoração aqui, ó, tem que ser aquela adoração mesmo assim, de um coração sincero, grato, consciente do que o sangue de Jesus trouxe para nós. Não há condenação, limpo pelo sangue de Jesus. Toda aquela podridão foi limpa pelo sangue de Jesus naquela cruz. Não é com sabão de pedra e pé, é com o sangue de Jesus que foi limpa a minha vida e a sua vida. Isso é júbilo. Aí o texto continua, né? A humanidade transformada. No lugar de espinheiro, talvez na sua versão vai estar sarça, crescerá um pinheiro. E em vez de roseira brava, né? Talvez aqui que está sarça, crescerá a murta. Né? Mas só imaginar aí um espinheiro, né? Uma árvore cheia de espinhos, feia. Né? O Senhor, Ele traz aqui para nós, no lugar disso, crescerá, né, algo verdejante, bonito, vistoso, que permanece verde o ano inteiro. Como a murta aqui, essa planta, tem um jardineiro aqui, sabe o que é murta, né, Jair? Pelo amor de Deus. Tem hoje ainda, não sabe? Tem ainda, eu estava pesquisando, e a murta foi, eu vi, né, não sei se ainda vale, né, eu ia tirar a dúvida com ele, que a murta ela foi proibida no paisagismo. Não sei se é porque ela cresce muito, não vi ao certo. Mas a murta ela tem o significado de Hadassah, que é um nome também. Em hebraico, né, simboliza restauração divina, paz, prosperidade, vitória, representando a transformação da aridez, né, de uma sarça, de um espinheiro, na beleza e no perfume de uma murta. É um ramo, assim, parece aquelas... como que fala quando faz, tipo, de fazer grade, faz de planta? Cerca viva. É tipo uma cerca viva. Você consegue buscar aí, se tem alguma coisa aí? Eu vi umas imagens, é tipo uma cerca viva com um monte de florzinha, tem várias cores. E é perfumado também. Ó, tem assim, né? E as florzinhas, é a imagem que eu vi, que eu pesquisei também, né? Então dá para usar como cercas vivas e tem as florzinhas e o cheiro dela deve ter várias... Murta de cheiro, tem alguns modelos ali. Só para ter mais ou menos uma noção. Então, você transformar um espinheiro numa árvore bonita dessa, verde o ano inteiro, que floresce, que perfuma, que, né, traz vida. É isso. No lugar de espinheiro, essa murta, que representa a transformação, a restauração divina, né, essa planta notável aí que cresce em locais áridos, porque é plano de Deus para a nossa vida. Então, por mais seco que seja, o duro que seja o coração do homem, por mais espinhudo que seja, não sei se existe essa palavra, mas por mais duro que talvez você fosse, ou talvez uma planta feia aí, pensa lá em alguma coisa esquisita, Deus, Ele quer transformar você em algo belo, em algo que está verde o ano inteiro, em algo que floresce, em algo que perfuma, em algo que transforma o ambiente e deixa o ambiente mais bonito. Quem é que gosta de plantar, né, árvore de espinho na porta da casa? Hã? Você vai plantar uma coisa bonita ali, né? Então é isso que o texto quer dizer para nós. Aí fala o final do versículo ali para a gente encerrar, irmãos, antes de nós cearmos. Isso resultará em renome, é o versículo 13, do meio para frente, né? Parte B do versículo. Isso resultará em renome para o Senhor, em glória para o Senhor. Um sinal eterno que não será destruído. É uma obra eficaz, perfeita. Não vai ser destruída. Né? Então, isso que ele tem para nós, uma terra, uma comunidade, uma humanidade transformada, gerando testemunho para a sua glória.
evidente a todos. Espiritualmente significa isso para nós, esse espinheiro em uma murta, né? Em vez de um ladrão, um trabalhador honesto, né? Em vez de um imoral, um santo. Em vez de um opressor, um homem amável, né? Aquele que ajuda, estende a mão, né? Que é generoso. Em lugar de um mentiroso, quem é o pai da mentira? Você, como filho de Deus, você tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, em lugar de mentiroso, um homem verdadeiro. Em lugar de um adúltero, um homem fiel. E isso vai resultar em glória ao nome do Senhor. E será algo que não pode ser destruído. Nós somos feitos por louvor da sua glória. Pergunto para você: tem como destruir a obra da cruz? Quem tem esse poder para desfazê-la? Quem tem esse poder de Jesus salvar e vir falar, não, Jesus salvou, mas eu vou destruir essa obra, você não é salvo. Você não vai ser salvo. Não tem como, irmão. Aquele que o Pai me deu, não vou perder nenhum. Não é isso para nós? Então nós temos que tomar posse nisso. Vamos ficar de pé, o Ministério do Louvor pode subir. Essa palavra faz sentido na sua vida. Você vai participar desse momento de ceia agora, consciente do convite, consciente da transformação procedendo. Pastor, ainda eu acho que eu estou mais parecido com o espinheiro do que com a murta. É um processo, dia a dia. O Senhor vai limpando, o Senhor já tirou da lama do pecado. Agora Ele vai tirando a lama de você. Agora a palavra vai corrigindo, a palavra vai transformando, o Espírito Santo vai capacitando, o fruto do Espírito vai sendo aperfeiçoado. Como foi orado para os jovens, os dons do Espírito, receber do Senhor, tudo isso para manifestar o reino, tudo isso para estar verde, tudo isso para florescer, tudo isso para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. O Senhor às vezes vai te dar dons do Espírito, curar, palavra de conhecimento, realizar sinais, maravilhas, o dom do amor, o dom da fé, orar em novas línguas. Não é para você se achar o espiritualzão, o melhorzão. Há um bem comum, a edificação do corpo. E quando eu recebo de Deus, eu frutifico no reino, a glória é para o nome dele. O nome dele é exaltado, a sua vida é edificada. A minha é edificada com o dom que ele te deu, porque ele reparte conforme ele quer a cada um de nós. Isso é o lindo do corpo, isso é o maravilhoso dessa obra. Então ele nos convida nessa manhã a tomar posse disso. Os planos dele, Kelvin, são muito maiores do que os nossos, do que os seus. Toma posse em cada uma das promessas da palavra de Deus. E como você falou, palavras que um dia lançaram, a do Senhor é a que permanece. A última palavra é a de Deus. Aquele ali não vai dar em nada. Aquele ali é caixão ou cadeia. Aqui, ó. Pregando a palavra para você ouvir nessa manhã, pela misericórdia e a graça de Deus. Então a palavra de Deus, os caminhos de Deus são muito mais altos. Vamos orar nessa hora e agradecer a Deus por Ele ter te escolhido, por Ele ter te salvado, por Ele trazer você para o jardim particular dele, para Ele trazer você ao redor da mesa, para você participar como um filho dessa obra tão maravilhosa, tão perfeita nas nossas vidas, e fazer você trilhar por um caminho de paz, por um caminho de prosperidade, por um caminho de alegria, por um caminho certo para a eternidade ao lado dele. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te louvar e exaltar o teu santo nome por esta manhã. Obrigado, Pai amado, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Ajuda-nos a andar pelos teus caminhos,
toma a direção da nossa vida. Mais uma vez, queremos, Senhor, entregar a Ti a nossa vida em Tuas mãos, porque eu creio que os Seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Os Seus planos, Senhor, são mais altos, Senhor, do que os nossos. Os Seus pensamentos são muito maiores do que os nossos, Pai. Assim como o céu está elevado acima da terra, os Teus planos e pensamentos sobre nós, ao nosso respeito, são muito maiores. A Sua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, segundo o propósito que o Senhor tem na vida da Tua igreja hoje, Pai, abra os céus mais uma vez, Senhor, e derrama da Sua soberana vontade sobre a vida de cada um deles. Usa-os como o Senhor quiser, como o Senhor lhe apraz. Senhor, derrama dos dons, Senhor, sobre eles, conforme o Senhor quer derramar. Senhor, anima os corações, cura, Senhor, a saúde física. Pai, tudo aquilo que foi lançado de palavra um dia ou de pensamento nosso, tira, Senhor, do nosso coração e habita somente a Tua vontade, somente os Seus pensamentos. Renova a nossa mente, Pai, guia-nos totalmente por meio do Teu Espírito. É o que nós oramos, Senhor, nesta hora. Pai, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença e o Teu Espírito nos conduza, Senhor, para sempre nos Teus caminhos.